Boa noite, Gerson. Fala um pouquinho da tristeza, né? A equipe tentou muito, fez um gol logo no início, né, do segundo tempo, mas acabou tomando um gol de empate com isso. Foi desclassificado da Série D, uma derrota difícil de ingerir. Fala um pouquinho do sentimento depois dessa eliminação da Série D do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Boa noite. Muito difícil, né? Você encontrar um vestiário completamente calado, atletas sentindo muito o resultado. Esse grupo era um grupo merecedor desse acesso, sem dúvida nenhuma. Desde que eu cheguei aqui eu tinha essa convicção. Então é um momento de muita tristeza e não pode ser diferente. Colocar para o nosso torcedor, a gente sabe que qualquer palavra agora não vai confortar, né? Não vai, mas a grande festa que eles fizeram era digno de poder comemorar um acesso. Uma festa fantástica, né? Um apoio do início ao fim, e a gente lamenta muito de não ter proporcionado um final feliz. Um sentimento de muita tristeza. Como falei antes, o grupo era merecedor de conquistar esse acesso, mas infelizmente no futebol o merecimento não é suficiente. Mas entendo que os atletas, como você mesmo colocou, os atletas lutaram desde a primeira bola até o último lance, procuraram reverter a situação que era adversa e conseguimos sair na frente do placar no segundo tempo, criar algumas outras situações. Infelizmente acabamos tomando um gol numa bola que nós havíamos ido muito bem, né? A bola era defensiva no primeiro jogo e era um ponto forte da equipe do adversário. Fez gols assim, né, contra o Sergipe, enfim. Então a gente sabia que era um aspecto que nós tínhamos que ter cuidado e ter muita atenção. Infelizmente, um lance muito rápido, a gente acabou tomando gol na parte final do jogo. Foi um baque, né, mas ainda tentamos buscar o resultado que infelizmente não conseguimos. Gerson, eu queria fazer uma retomada pelo jogo de ida lá na Arena Pernambuco, onde ficou bem claro que você falou mais de uma vez que assumia a responsabilidade, e ficou claro para a gente que era se tratando das escolhas. Deu para tirar a lição, porque hoje, de novo, não querendo imputar o gol do empate do Santa, mas depois que começam a ter as mexidas, de novo, a sua equipe ela meio que perde um rendimento, e principalmente com jogadores, eu não sei se o torcedor que está acompanhando agora concorda, ou que depois vai acompanhar esse aqui, mas que jogadores que, pelo menos no entendimento da maioria, deveriam permanecer a grande parte do jogo, e aí diretamente eu me refiro ao Aruá, por exemplo, não só pelo gol, mas pela importância dele. Como é que você faz esse panorama do que você viu lá e quase que repetiu aqui também? Não, a responsabilidade sempre vai ser do técnico e eu assumo isso. Agora o Aruá sentiu câimbras e pediu para sair. Então, como o Ferreira também, foram duas trocas que nós não esperávamos fazer, mas pelo desgaste do jogo, pela intensidade que eles colocaram no jogo. São atletas que acabaram sentindo muito a parte física, né? E não seria uma opção tirá-los naquele momento. Mas, enfim, como eu falei já no primeiro jogo, a responsabilidade sempre é do treinador. Quando o resultado não acontece, eu assumo isso com muita dignidade, né? Procurei fazer o meu melhor, procurei optar pelas escolhas melhores. A gente vai errar sempre, acertar e errar. Mas eu entendo que o jogo hoje era para uma vitória, era para um acesso, pelo aquilo que a equipe produziu. Contra um grande adversário também, nós sabíamos disso. Infelizmente, a Série C só ia ter um, né, representante dessas duas equipes gigantes, e infelizmente foi o adversário. Então, responsabilidade do treinador, das escalações, sem problema, das substituições, e isso a gente assume sem problema nenhum, sempre procurando melhorar para o futuro. A temporada 2025, professor, boa noite, termina agora, e já começa a de 26. E como é que fica o Gerson Guzmão para 26? Permanece no América? Já existe algum tipo de conversa? Alguma intenção do próprio professor de permanecer no clube? Como é que já se começou também a pensar nisso aí? Não conversou não. Meu contrato era até o final da Série D, né? E infelizmente a gente não conseguiu o objetivo principal de todos, e meu também. Eu aceitei o convite porque eu entendia que o América poderia buscar esse acesso,
né, como continuo falando isso, né, a gente brigou aí até o final, os atletas se entregaram e buscaram essa vitória até o fim, infelizmente não deu. Para frente agora, é lógico que todo profissional gostaria de trabalhar, né, num clube gigante como o América, mas a gente sabe que quando a derrota vem da maneira que foi, dolorido, o torcedor espera por mudanças, isso é uma rotina do futebol, a gente entende, mas começar a partir de agora a pensar nisso, né, ainda tentar digerir mais uma vez, a gente sendo a voz, né, do elenco, do vestiário, para o nosso torcedor, pedir perdão por aquilo que a gente não conseguiu fazer, né, e o torcedor hoje merecia muito, a festa foi fantástica, eu nunca havia presenciado uma festa tão grande assim para uma equipe que eu trabalhei, e procurei dar o meu melhor para poder presentear esse torcedor com um acesso que era tão esperado e merecido pela partida de hoje, mas infelizmente futebol acontece essas situações e hoje a gente ficou do lado perdedor. Gerson, boa noite. As substituições, eu vou voltar um pouco das substituições, queria que você até me corrigisse se eu estiver errado, mas a percepção foi que as trocas foram motivadas muito em função do aspecto físico dos jogadores que saíram. Queria que você confirmasse se foi isso realmente. E no quesito das trocas, né, você acha que o time acabou caindo porque as trocas não são ao nível dos titulares? Isso pode denotar talvez um erro na montagem do elenco? Queria que você opinasse a respeito disso, por favor. Obrigado. Não, como eu coloquei antes, as substituições, principalmente no setor todas, né, no setor de meio e na frente, o Salatiel e o Gabriel também correram demais, pressionaram muito a defesa adversária e saíram também por cansaço, por desgaste, né, e Aruá e Ferreira acabaram pedindo para sair, né, porque estavam com câimbras, então, mas a responsabilidade sempre é do treinador, e não tem problema nisso, sou eu que escalo, sou eu que faço as substituições. Não, acho que o nosso elenco não é que não fosse abaixo quem é torto, são grandes jogadores, né? Todos. E agora encaixe, né? Encaixa, às vezes encaixa, o modelo de jogo encaixa mais com alguns jogadores por característica e quando você tem que fazer algumas mudanças, acaba não tendo o mesmo efeito, não por qualidade, mas por encaixe mesmo e de estratégia. Então, talvez se a estratégia fosse outra, os atletas poderiam render mais e aí a gente fica sempre pensando que poderia ter feito diferente, né? Mas eu só tenho a parabenizar esse grupo pelo aquilo que eu encontrei aqui em termos de profissionalismo, em termos de convívio, né? Volto a falar, um grupo que merecia demais, fantástico. Então, lógico que o torcedor não quer escutar muita coisa agora, né? Quer saber de o América sair dessa divisão, que é uma divisão horrível, né? Para qualquer divisão, é a última divisão do futebol. O América é muito grande para estar nessas divisões. Então, acredito que a partir de hoje o clube tem que pensar em montar novamente, né? Um planejamento para que o ano que vem a gente o América possa fazer uma Série D melhor e buscar o acesso que é tão merecido. Aqui, professor, boa noite. Boa noite. Oi, Chico. Queria que o senhor falasse, aproveitando esse direcionamento para a torcida, a festa que a torcida fez hoje, o quanto ela se mobilizou, principalmente nas partidas do mata-mata, nesse duelo do acesso óbvio que mais, né, num número mais expressivo, não só o número de torcedores aqui, mas do engajamento dessa torcida. Uma fala direta para esse torcedor seria o que nesse momento? Dizer o que para o torcedor do América sobre esse resultado que não aconteceu, mas sobre esse apoio, como você também utilizou esse apoio para tentar fazer com que esse resultado fosse diferente hoje? O América é gigante, é um clube gigante. Eu tinha uma ideia do que era o América e quando eu presenciei, eu me surpreendi com o tamanho do América. É muito maior do que eu imaginava. Não tinha dúvida que o torcedor ia fazer uma festa como fez hoje, né, de incentivar, de empurrar essa equipe buscando acesso. Eu imaginei esse cenário quando eu aceitei o convite, eu imaginei jogar um jogo do acesso com a arena lotada, tomada de vermelho e a gente podendo comemorar um acesso. Então, também fico muito triste como torcedor
de não ter chegado nesse objetivo, de não ter conseguido dar esse presente, né? E agora é pensar no clube, pensar naquilo que é melhor para o América. O torcedor, eu não tenho dúvida que vai continuar incondicionalmente apaixonado. Jogos assim, eu falei isso para os atletas do vestiário, jogos dessa grandeza, com essa atmosfera, ela renova a paixão do torcedor dentro da sua casa, da sua família, e fortalece ainda mais aquele sentimento de torcedor mesmo, autêntico. São esses jogos que ficam marcados na história de todo mundo, né? Então, a gente queria ter tido um final feliz, né, para poder presentear o nosso torcedor com a linda festa que eles fizeram. Pessoal, boa noite. Queria saber, você chegou no fim da primeira fase da Série D. Nesse meu tempo foi um tempo muito curto para você conhecer atleta, para você trabalhar o elenco. Teve algo que atrapalhou você para ter um rendimento melhor ou até mesmo conquistar o objetivo alcançado, tão sonhado pela diretoria e pelos jogadores, nesse meu tempo que a América chegou até a Santa Cruz? Obrigado. Não teve. É futebol, né? Futebol é um esporte que é imprevisível, né? São detalhes, às vezes você perde um jogador cedo, às vezes você fica com um jogador a mais durante a partida, às vezes você é melhor e não vence, às vezes você é pior e ganha o jogo, não joga tão bem. Então o futebol é o futebol na sua essência, né? Então, volto a falar, né? Teria feito tudo novamente com a mesma intensidade, com o mesmo prazer que eu fiz, né, de ter vindo para cá, de poder entregar o meu melhor cada dia, de poder montar a estratégia de jogo. Agora, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, como o torcedor espera, né? Mas o torcedor pode ter certeza que está doendo da mesma maneira na gente, né? A gente chegou há pouco tempo, como você falou, mas viveu muito intensamente esse clube e sabe da importância que tinha esse jogo. Então pode ter certeza que, mesmo há pouco tempo aqui, a gente está sofrendo bastante, está sentindo bastante esse resultado adverso. Professor, boa noite. Do ano passado para cá, aconteceram mudanças em orçamento, uma mobilização mesmo que o América buscasse esse acesso à Série C neste ano. O América passou durante toda a competição invicta aqui dentro de casa, na Arena das Dunas, e hoje, né, nessa partida crucial, tem a primeira derrota. Na sua visão, o que faltou? Faltou o gol no segundo tempo ali, né, para carimbar, para conseguir mudar essa trajetória da partida, mas além disso, o que faltou para a sua equipe? Nós tivemos uma desclassificação, uma eliminação, né, mas o jogo foi empate, então a equipe manteve a invencibilidade dentro da Série D. Mas isso também pouco importa, o torcedor não quer saber disso, né? A gente foi desclassificado. Vejo que algumas situações, nós enfrentamos um adversário que também se entregou muito nos dois jogos, né? Eu acredito que o primeiro jogo, o Santa Cruz foi levemente melhor que o América, e entendo que hoje o América foi muito melhor que o Santa Cruz, mas em termos de gol foi 2 para eles e apenas 1 para nós. Então não tem que lamentar muito não, além do que a gente da tristeza que a gente está, e tenho certeza que o América vai começar a montar um novo planejamento e vai sair o ano que vem dessa divisão, né? A gente gostaria de ter contribuído nesse ano para isso, mas não tenho dúvida que o torcedor, enfim, o clube merece e já vai sair dessa divisão.